Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula do curso de atualização sobre reforma trabalhista, impactos da Lei 13.467 na consolidação das leis do trabalho e na legislação trabalhista e na nossa disciplina jurídica do direito do trabalho de uma maneira geral. Uma primeira palavra, meu nome é Fernando Hugo Miranda, sou coordenador do curso. O curso ele é dividido em 15 aulas. Nossa ideia é passar pelo direito material do trabalho, seja individual, seja coletivo, o que será feito em 10 aulas, 8 aulas para o individual e 2 aulas para o coletivo, seguido de 5 aulas sobre o direito processual do trabalho, 4 aulas especificamente sobre as inovações da reforma trabalhista e uma 5ª aula apenas para atualizá-los sobre a experiência acumulada, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, acerca da aplicação do novo Código de Processo Civil ao processo de trabalho, principalmente sua normativa 39 e sua normativa 40, que será feito, portanto, na parte de direito processual. Feita essa pequena apresentação do curso, a apresentação desta aula. Nesta aula falaremos sobre teoria geral da reforma trabalhista, ou seja, o que a reforma trabalhista afetou na teoria geral do direito do trabalho. Como veremos, há uma série de questões, de novas questões que surgem a partir da nova disciplina legal, que alteram estruturalmente aspectos principiológicos clássicos do direito do trabalho e que, portanto, certamente terá algum tipo de discussão mais acirrada em nossos tribunais e também em nossa doutrina. Mas antes de mais nada, uma primeira palavra sobre a reforma trabalhista. Se fosse possível examinar, sintetizar a reforma trabalhista em uma só palavra, em uma só expressão, eu diria que a síntese adequada é contenção judicial. O legislador, ele foi muito sério no intuito de certa forma, reduzir o protagonismo do Poder Judiciário trabalhista no que tange aí a hermenêutica da legislação trabalhista própria às relações de trabalho. E essa questão de contenção judicial, eu peço que vocês fiquem com ela em mente, porque vocês vão conseguir identificar aspectos dessa contenção judicial, seja no direito material individual, seja no direito material coletivo, seja no direito processual do trabalho. E a gente vai identificar, no que diz respeito ao direito material, uma alteração da disciplina acerca da indisponibilidade trabalhista. A legislação, ela altera aspectos há muito consolidados no que diz respeito à possibilidade do titular dos direitos trabalhistas de fazer acordos, de fazer concessões, de fazer até renúncias sobre os direitos do trabalho, não só extinto o vínculo empregatício, mas sobretudo, e aqui é uma mudança estrutural bastante marcante da reforma, ao longo do contrato de trabalho. Então, por essa nova principiologia, nós temos momentos em que o direito do trabalho, a nova legislação permite que o empregado faça concessões que antes jamais lhe seriam permitidas. Então, isso que diz respeito ao direito individual. Qual é a repercussão disso? Ora, se as decisões que o empregado toma ao longo do contrato de trabalho são válidas, são lícitas e podem se manter, são sustentáveis juridicamente, eu reduzo o papel de interpretação e de influência do Estado juiz, do Poder Judiciário, na interpretação dessas relações. Muito do que acontece no cotidiano dos tribunais é a anulação de cláusulas contratuais, anulação de acordos que são feitos entre empregado e empregador que, por dispor contra a lei, vai ser afirmado a ilegalidade, porque o empregado não pode dispor dos seus próprios direitos, a ideia da indisponibilidade. Quando a legislação começa a alterar isso e dizer que o empregado pode, em algumas situações, dispor desse direito, automaticamente eu reduzo o protagonismo do Estado juiz ao avaliar a eficácia desses contratos. No direito individual, primeiro aspecto. No direito coletivo. O direito coletivo é o mesmo princípio. Quando eu aplico a ideia de autonomia da vontade coletiva, novamente, eu reduzo o papel do Poder Judiciário ao examinar a validade daquelas cláusulas.
o sentido da norma, sem dúvida alguma, claro, que será, de alguma forma, esperamos algum temperamento nos tribunais, mas o sentido da norma é bastante claro na ideia de, ao ampliar a prerrogativa dos agentes sociais em examinar essas disposições coletivas, automaticamente reduzir o espaço do Poder Judiciário. E, por fim, várias das alterações do processo do trabalho também limitam, de certa forma, ou pelo menos alteram a racionalidade econômica da litigância judicial. De alguma forma, as novidades do processo também vão fazer com que reclamantes pensem duas vezes sobre o prisma da racionalidade econômica, pelo menos da oportunidade econômica, no ajuizamento de suas ações. Isso também parece-nos um aspecto de contenção judicial. Então, fica a ideia geral, vale a pena examinar a legislação sempre tendo esse aspecto aí de essa ideia da contenção judicial como um propósito bastante claro, bastante explícito da reforma trabalhista. Do ponto de vista político, alguns vão aplaudir esse tipo de iniciativa do legislador e outros vão criticar de maneira bastante severa que o legislador tenha tido essa iniciativa de alguma forma, alterar o protagonismo do Poder Judiciário em relação à regulação, à interpretação e à resolução de disputas no âmbito das relações de trabalho. Bom, então, retornando ao tema da nossa aula, nós temos a ideia de que teoria geral do direito do trabalho. Como que a teoria geral do direito do trabalho foi afetada pela reforma trabalhista? Antes, algumas palavras sobre a nossa principiologia clássica, que existe entre nós desde a CLT e nunca, isso aí é possível afirmar com bastante segurança, nunca foi tão alterada como agora se passa. É possível imaginar que a nossa legislação trabalhista ela é baseada na ideia de princípio da proteção. O princípio da proteção não tem um conteúdo muito claro, ele é pré-jurídico, o princípio da proteção é mais ou menos a ideia que admite, que traz legitimidade a um corpo legislativo que altere, que ao reconhecer uma desigualdade material, cria uma desigualdade formal, legal, jurídica, buscando endereçar aquela desigualdade material. Então o princípio da proteção é o que nos autoriza criar uma série de encargos para o empregador e reduzir os ônus próprios dos empregados dentro dessa relação. A ideia é o empregador como detentor do capital, como orientador da atividade econômica, como ente que tem ascendência sobre o contratado, o empregado, ele deve ser contido, ele deve ter seus poderes contidos pela legislação. Essa, portanto, a ideia geral do princípio da proteção. Vamos encontrar uma série de referências do princípio da proteção em decisões e doutrina, mas é muito difícil estabelecer um conteúdo seguro ao princípio da proteção. Recomendaria essa ideia mais ampla de que ele legitima esse tratamento diferenciado através dessa ideia de desigualdade material. Onde que nós encontramos com mais segurança conteúdos jurídicos explícitos próprios ao direito do trabalho? Princípio da indisponibilidade, princípio da norma mais favorável, princípio da inalterabilidade contratual lesiva e, por fim, princípio da primazia da realidade. Vamos relembrá-los rapidamente. Os princípios e onde eles estão positivados expressamente na nossa CLT. Primeiro, os dois primeiros, a gente vai encontrar a base material deles no artigo 444 da CLT. O que vai dizer o artigo 444 da CLT? As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Então a primeira parte do artigo 444 vai dizer que existe uma liberdade de contratar. A segunda parte é a mais importante. Em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhe sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Dois princípios decorrem desse dispositivo. O primeiro princípio, o princípio da indisponibilidade. Ao afirmar que
a legislação, os contratos coletivos, as decisões das autoridades administrativas, aqui vale a pena mencionar principalmente as decisões do Ministério do Trabalho na regulamentação do meio ambiente do trabalho, através das normas regulamentadoras do trabalho. Esse conteúdo, esse corpo, ele representa um mínimo sobre o qual os contratos não podem versar. Então, os contratos, a liberdade de contratar, ela diz respeito a tudo que amplia esse direito, não sendo possível que os particulares, de uma maneira geral, estipulem cláusulas que vão de encontro ao que está estabelecido nessa norma desse conteúdo mínimo. O artigo 444 também trabalha com a norma mais favorável. Ao afirmar que será válida a disposição contratual que acrescente direitos e será inválida a disposição contratual que retire direitos, ela está afirmando que aquela disposição mais favorável também valerá sobre a lei. A liberdade de contratar aí vale, ou seja, eu posso contratar de maneira mitigada em tudo que é mais favorável. Daí o princípio da norma mais favorável. Muitos encontram no caput do artigo 7º da Constituição também o princípio da norma mais favorável, ao afirmar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. A norma mais favorável também estaria presente no caput do artigo 7º. Terceiro princípio importante. Então vimos indisponibilidade e norma mais favorável. Terceiro princípio importante, inalterabilidade contratual lesiva. Extremamente importante para o direito do trabalho nacional. Embora a gente não encontre eco em outros ordenamentos, como por exemplo na Europa. A Europa continental não trata, e nem o Reino Unido, etc., não trata desse princípio como nós, aqui no Brasil, de uma maneira geral, na América do Sul. Qual a ideia da alteração e inalterabilidade contratual lesiva? Se o empregado e o empregador fazem um contrato que estipulam regras mais favoráveis, perfeito, vale pelo artigo 444. Contudo, essas mesmas partes não podem fazer um novo acordo retirando esses direitos que foram contratualmente estabelecidos. Dito de outra forma, a nossa principiologia, ela roda da seguinte forma: o contrato pode criar normas mais favoráveis, no entanto, uma vez criada, elas não podem ser retiradas. Elas passam a ser consideradas um novo mínimo contratual para as partes. E aquelas partes, embora tenham o poder jurídico de criá-los, não têm semelhante poder de retirá-los. A construção é feita no artigo 468 da CLT, que autoriza, que afirma que toda alteração tem que ser por mútuo acordo, e seria inválida qualquer alteração que gere prejuízos direta ou indiretamente para o empregado. Daí vamos para o quarto princípio, que é o princípio da norma mais favorável, que está no artigo 9º. Vale a pena a leitura do artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Qual a ideia do princípio da primazia da realidade? Havendo indisponibilidade, toda e qualquer conduta das partes que busquem evitar a aplicação daquilo que é indisponível a eles, não vale. É uma decorrência direta da indisponibilidade. Então, a ideia é, um exemplo que nós encontramos aí todo dia em nossas aulas de direito do trabalho. Imagina a limitação para você contratar sucessivos contratos por prazo determinado. Ou então, uma outra hipótese mais simples, considerando o princípio que eu acabo de mencionar, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Imagina que as partes tenham estipulado um determinado valor salarial. R$4.000, por exemplo. Em algum momento, empregado e empregador concordam. Vamos imaginar uma situação que o empregado esteja sensível à condição do empregador e o empregado concorde com a redução de salário. Vamos imaginar por um segundo essa situação. Então imagine que foi contratado R$4.000 de salário. Passado algum tempo de contratação, o empregador procure o empregado e demonstre, o convença de alguma forma. Eu estou partindo da premissa de um convencimento livre, isento de vícios de consentimento. Portanto, deixa claro, não estamos falando sobre consentimento. Então vamos imaginar que o empregado concorde em alterar, diz, não, eu estou sensível a essa questão, concordemos em reduzir o salário. Daí o empregador diz, mas eu conversei com o meu empregado, com o meu advogado, e ele disse que eu não posso reduzir o salário. Vamos fazer o seguinte, vamos extinguir o contrato e vamos criar um novo contrato. Esse contrato se extingue na sexta e na segunda a gente contrata um novo contrato, agora com salário de R$2.000. Bom, isso aí é evidente a ilegalidade desse tipo de
ajuste por um motivo muito simples. Qual foi a finalidade, a teleologia da ideia da extinção do contrato seguido de uma nova contratação? Claramente, o resultado disso, a finalidade, o objetivo, é reduzir o salário, o que não é permitido pela legislação. Então, rapidamente, sacamos o princípio da primazia da realidade para dizer que aquele ajuste, ele simplesmente é nulo de pleno direito, não vai ter nenhuma eficácia, porque destinado a evitar a aplicação da norma jurídica indisponível. Essa questão é muito importante, porque o princípio da primazia da realidade, eu quero demonstrar isso, ele está ligado sempre à indisponibilidade. Basta a gente imaginar, no que é disponível, as formalidades valem. Por exemplo, pode um empregado vender 10 dias das suas férias? Pode. Por quê? Mesmo no regulamento anterior à reforma, a legislação autoriza que seja vendido, que seja convertido em pecúnia 10 dias de férias. Então essa conversão é lícita. Vamos imaginar, acaso a legislação não permitisse tal venda de férias, qualquer ato nesse sentido seria nulo. O mesmo pode falar sobre fracionamento das férias para acima de 50 anos e abaixo de 18 no marco anterior à reforma. Tudo aquilo que não é permitido pela lei e que se tenta fazer através de expedientes contratuais, dos mais diversos, eles serão nulos. Por quê? Porque são indisponíveis. No entanto, se o legislador altera o marco da indissolubilidade e afirma que algo que não poderia ser feito pode ser feito, imediatamente vai ter reflexos no princípio da primazia da realidade. Afinal de contas, se as partes estabelecerem determinado resultado que é lícito, nem nada, não há de se impressionar em absoluto a ver aquele ajuste. Então não haverá dúvidas. De maneira que o que eu estou querendo demonstrar é que o principal articulador da principiologia no direito do trabalho será sempre o princípio da indisponibilidade. E como principal articulador que foi mitigado em várias passagens, veremos ao longo das aulas, isso quer dizer que a principiologia mudou e vai afetar norma mais favorável, vai afetar primazia da realidade. A inalterabilidade contratual lesiva, em princípio, não foi alterada. Então, a rigor, nós seguimos com a ideia de que previsões contratuais mais benéficas não podem ser retiradas. Bom, então, essa é uma primeira questão bastante relevante, que o princípio da primazia da realidade se conecta diretamente com a ideia de indisponibilidade. E esse princípio ele vai ser tensionado em vários aspectos. O teletrabalho, essa questão é tensionada. No empregado não hipossuficiente ou hipersuficiente, como alguns chamam, essa cláusula será tensionada. Na possibilidade de homologação da transação extrajudicial, essas cláusulas são tensionadas no marco da reforma em relação ao modelo anterior. Muito bem, então sempre teremos como perspectiva o marco legal. Alterado o marco legal, alteramos o marco da indisponibilidade. Exemplo das tensões que o marco da reforma trabalhista vai gerar, a gente pode encontrar em dispositivos que já existem desde o modelo anterior à reforma trabalhista. Considere, por exemplo, as hipóteses de transação. A CLT expressamente autoriza, através do artigo 846 da CLT, que haja transação perante o juiz. Inclusive, na audiência, a partir da audiência inicial, e incluindo, agora por interpretação judicial, a quitação do extinto contrato de trabalho, ou seja, pelo marco anterior à reforma, era possível que os empregados fizessem acordo perante o juiz, inclusive extinguindo aspectos não discutidos na lide, em relação ao extinto contrato de trabalho. Da mesma forma, o artigo 625-E da CLT autorizava que transações extrajudiciais tivessem o mesmo efeito de eficácia liberatória do título executivo, agora extrajudicial, mas ainda assim a transação era permitida já desde o marco anterior da reforma trabalhista perante comissões de conciliação prévia. Então a pergunta que se faz é: o marco do legislador alterando a transação quando
da criação das comissões de conciliação prévia alterou o marco de indisponibilidade? E a resposta, sim. Até 2000, o ano da implementação das comissões de conciliação prévia, não era possível hipótese de transação extrajudicial. A partir de 2000, essa hipótese passou a ser permitida. Novamente, isso vem à tona com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, ela amplia as hipóteses de transação extrajudicial e, portanto, reduz o espaço de indisponibilidade. Logo se vê que todas essas questões da nova formulação legal vai criar algumas resistências na doutrina e na jurisprudência. Por que é possível falar em resistência? Porque vieram muitas hipóteses de uma vez só, autorizando a transação extrajudicial ou autorizando de alguma maneira a redução de direitos. A articulação desses novos conceitos podem gerar essa alteração de direitos e certamente vai haver algum espaço de debate sobre isso. É certo, todavia, que tais dispositivos nunca foram considerados inconstitucionais até então. De maneira que, talvez pela forma abrupta da reforma, talvez pela grande extensão das alterações, a resistência seja mais evidente. É certo, no entanto, que o caminho que traçamos até aqui tem autorizado, tem legitimada a ação do legislador de criar espaços de disponibilidade no âmbito do contrato. E esses certamente são debates que envolverá a todos aí envolvidos com a aplicação da reforma trabalhista. Outra questão importante, saindo um pouco, avançando na questão dos princípios e entrando na questão da hermenêutica do direito do trabalho. Bom, normalmente a questão da hermenêutica, de uma maneira geral, ela vai ser tratada pelo direito positivo. Hermenêutica é um assunto extremamente rico, mas pelo direito positivo a gente vai encontrar as referências no artigo 2º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. O artigo 2º da LINDB vai dizer para a gente, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Parágrafo 1º, lei posterior revoga a anterior. Atenção, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. Ou seja, uma lei nova, ela tem o condão de revogar a lei antiga em tudo que lhe seja incompatível, chamada revogação tácita da nova lei, da lei velha pela nova lei. Por que esse aspecto é importante desde já mencionarmos? Tenho lido algumas críticas à reforma trabalhista que apontam como fundamento de ineficácia de artigos da reforma dispositivos da CLT. Parece-me que há um problema de hermenêutica quando analisamos o aspecto do parágrafo 1º do artigo 2º da LIDB. Ora, se a reforma trabalhista, a Lei 3.467, ela tem o mesmo estatuto hierárquico legislativo da CLT, ambos são lei ordinária, não parece muito adequado afirmar, por exemplo, que dispositivos do teletrabalho, falaremos sobre isso mais adiante, uma aula mais adiante, dispositivos do teletrabalho estariam, de certa forma, seriam ineficazes em virtude do que é previsto no artigo 6º da CLT. Ora, a interpretação mais adequada será sempre: a reforma prevalece sobre qualquer conteúdo que eventualmente advinha do artigo 6º da CLT pretérito. Norma nova revoga norma antiga. E qual seria, portanto, o parâmetro de interpretação da CLT? Alterado pela reforma. Talvez poderíamos pensar sim, e sem dúvida alguma, essa questão vai entrar na ordem do dia, controle de convencionalidade e controle de constitucionalidade. O controle de convencionalidade da reforma trabalhista, ela será feita a partir, tomando como bloco, tomando como anteparo de análise, todos os tratados internacionais, principalmente aí, convenções da Organização Internacional do Trabalho, que são ratificadas pelo país.
e devidamente incluídas no nosso direito positivo. Sabemos que, por interpretação do Supremo Tribunal Federal, normas de direito internacional ratificadas pelo país que disciplinam em matéria de direitos fundamentais e direitos humanos, elas têm natureza de supralegalidade, embora infraconstitucionalidade. Por serem supralegais, é possível sim que haja algum debate sobre a convencionalidade, um controle de convencionalidade das normas da reforma trabalhista. Convém atentar para esse aspecto. Aspecto, inclusive, que, pela importância que passa a ser, certamente trará discussões sobre o caráter das convenções internacionais da OIT. Será que necessariamente todas as convenções sobre direito do trabalho automaticamente se inserem no âmbito dos direitos humanos? Certamente haverá algum debate sobre isso. Para além do controle de convencionalidade, certamente deverá ser exercido o controle de constitucionalidade dos itens da reforma. Aqui teremos uma série de dificuldades e de diferentes interpretações. Sabemos que no plano do neoconstitucionalismo, no plano do pós-positivismo, os princípios passaram a ter importância bastante destacada em relação às regras jurídicas estritamente definidas. De maneira que já temos acompanhado uma série de críticas a alguns dispositivos da reforma trabalhista, levando em consideração princípios mais amplos, como dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, ideias gerais de irredutibilidade salarial, ou mesmo do caput do artigo 7º, quando fala da norma mais favorável. Não são poucos que afirmam que, considerando o caput do artigo 7º, toda a legislação da reforma trabalhista que importaria alguma redução de vantagens seria inconstitucional, na medida que o caput do artigo 7º geraria uma ideia de mínimo existencial trabalhista e, portanto, uma impossibilidade de retrocesso. Trata-se de tese que certamente será considerada e levada aos nossos tribunais, considerando vários aspectos da reforma que certamente desregulamentam o direito do trabalho. Parece-me importante falar sobre essa questão. Muitos dizem a lei moderniza, outros dizem a lei precariza. Ao meu ver, trata-se de juízo de valor. Se você concorda em um Estado mais presente, você vai dizer que a lei precariza. Se você discorda de um Estado mais presente, você vai dizer que a lei moderniza. Parece-me não ser um debate exatamente jurídico. Do ponto de vista jurídico, parece-me seguro afirmar que a lei desregulamenta. Quando a lei desregulamenta, ela aumenta o espaço de atuação dos particulares. Se isso é bom, se isso é ruim, isso é uma discussão de efeitos que leva em consideração talvez análises econômicas, mas principalmente visões do mundo, visões de como o direito do trabalho deve atuar. De minha parte, parece-me seguro afirmar que a lei desregulamenta. Se isso é bom ou é ruim, isso já é uma discussão de caráter um pouco mais político do que propriamente jurídico. Bom, ficam essas questões aí que certamente nos depararemos sobre a hermenêutica, de uma maneira geral, da reforma. Ainda sobre hermenêutica, mas de uma maneira mais específica, o legislador ele apresentou algumas mensagens diretamente ao julgador. E parece-me que são mensagens bastante claras e explícitas que também temos que ter em mente. Elas foram introduzidas no artigo 8º da CLT. Vamos considerar primeiro o caput do artigo 8º, que não foi alterado pela reforma. Primeiro, as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, e o direito comparado. Parte final importante, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Trata-se de norma anterior à reforma que não foi afetado por ela. Então, a ideia é que na lacuna o juiz pode julgar por equidade, pelos princípios, pelos usos e costumes, desde que haja aí uma lacuna na legislação e de maneira que interesses particulares ou mesmo interesses de classe não prevaleçam sobre o interesse comum. O que é mais importante
são as alterações aí dos parágrafos. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º foi feita uma extração, uma supressão de texto. Afirmava-se antes, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo que é compatível com as disposições do direito do trabalho. Essa parte foi suprimida e, portanto, talvez o legislador tenha sugerido que não seja necessário um exame de compatibilidade principiológica das normas do direito comum com as normas do direito do trabalho. Parece-me que, se foi essa a sugestão, ela não terá grandes repercussões. Afinal de contas, uma análise de aplicação subsidiária, naturalmente em si, já leva a necessidade de adequação com as normas gerais da disciplina. Como eu disse, não nos parece muito adequado que eu aplique uma disposição do direito civil, por exemplo, que vá contra o artigo 468 da CLT, ou o artigo 444, ou o artigo 9º, que são aqueles que estabelecem aquelas bases principiológicas. De maneira, então, parece-me essa supressão não terá grandes alterações na hermenêutica. O parágrafo 2º, ele já nos chama um pouco mais a atenção. Diz o parágrafo 2º, súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, atenção, não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em leis. Aparentemente, buscou o legislador aí criar um centro de gravidade positivado na legislação para discutir um pouco o que foi denominado por muitos de ativismo judicial. Afinal de contas, o legislador, o intérprete, o julgador, ele interpreta ou ele pode extrair de princípios abstratos conteúdos obrigacionais concretos? A jurisprudência vai responder de uma maneira geral que ela apenas interpreta a norma e chega àqueles resultados. Mas efetivamente é possível perceber que a nossa jurisprudência vai além. E não falo apenas da jurisprudência trabalhista. As cortes superiores, os tribunais de justiça, o Supremo Tribunal Federal, há muito vem encontrando novos sentidos na legislação e criando obrigações que antes não estavam previstas. E a jurisprudência trabalhista não é diferente. Podemos considerar 3 aspectos rápidos. Primeiro, a terceirização, a súmula 331, falaremos sobre isso. A súmula 331 trata-se de uma completa criação jurisprudencial, inclusive contra a legem ao tempo de sua criação. A súmula 372, que trata sobre a estabilidade econômica, também foi uma criação por analogia, mas certamente uma criação da jurisprudência ainda, a ideia das horas in itinere, pela súmula 90. Todas as hipóteses são hipóteses de obrigações que foram extraídas de princípios gerais e que não continham previsão expressa. Será que esse dispositivo, o parágrafo 2º, vai impedir ou vai desestimular esse tipo de construção? A ver. A verdade é que devemos reconhecer que jurisprudência, repito, não só a trabalhista, mas a jurisprudência tem criado obrigações, tem extraído obrigações a partir de princípios gerais, e nós temos agora um dispositivo legal que expressamente endereça essa questão. O parágrafo 3º, que será examinado melhor no âmbito do direito coletivo do trabalho, ele introduz o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Qual será o conteúdo que será conferido a esse princípio, deveremos ainda assistir. É certo, todavia, que trata-se de um princípio expressamente positivado em nossa legislação, tal qual é o princípio da indisponibilidade, da norma mais favorável, da inalterabilidade contratual lesiva e do princípio da primazia da realidade. É possível escolhermos um sobre o outro? Parece-me que o princípio da autonomia, da intervenção mínima na autonomia coletiva, deve ser cotejado com conteúdo estabelecido nos artigos 611-A e 611-B, que serão objetos de estudo aprofundado no âmbito do direito coletivo do trabalho. Por fim, para encerrarmos essa nossa primeira aula, vale a pena algumas considerações sobre aplicação da lei no tempo. Aplicação da reforma trabalhista da Lei 13.467 no tempo. Tema certamente que causa, o primeiro tema que causará grandes debates sobre a reforma. A aplicação da lei no tempo, o momento inicial, o dispositivo fundamental, seminal da discussão sobre o direito intertemporal, vai ser o artigo 6º da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro.
Vamos ao seu texto. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Daí o caput, os parágrafos vão criar algum tipo de conceituação do que seria ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. O mesmo texto, a mesma ideia, a mesma corrente sobre o direito intertemporal foi colocado também no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, ao referir que a lei não prejudicará ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Bom, o que isso quer dizer? No nosso direito, nós consideramos a teoria subjetivista, a despeito do efeito imediato geral do artigo 7º, do artigo 6º da Lei de Introdução. O que isso quer dizer? Que a lei, ela não só terá aplicação imediata, como em alguns casos em que o legislador assim decidir, ela pode retroagir. A única vedação é ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Encontrados tais fenômenos jurídicos, a lei não poderá retroagir. Discutamos então o que se passa no âmbito do direito do trabalho. Em primeiro lugar, é preciso considerar a grande discussão que teremos sobre isso. Para muitos, e o ministro do Trabalho, um fiador, pelo menos de parte da reforma, ele já se manifestou contrariamente à aplicação imediata da lei. Sugeriu que a legislação se aplicasse apenas aos contratos surgidos a partir da vigência da reforma trabalhista. Uma posição que é certamente seguida por vários doutrinadores e vários juristas. Parece-me, contudo, que temos que ter algum cuidado ao afirmar um marco tão peremptório de aplicação da reforma trabalhista. E digo por quê. O direito do trabalho, ele diz respeito a um contrato de trabalho com alto grau de dirigismo contratual. Isso quer dizer que, mesmo não havendo disposições contratuais, a legislação ela se aplica imediatamente aos contratos, independentemente da vontade ajustada das partes. É por isso que se diz que o contrato de trabalho é um contrato tácito, é um contrato consensual, é um contrato não solene. Basta que, identificados no caso concreto os elementos do vínculo empregatício, automaticamente toda a legislação se aplicará àquele caso. Nessa circunstância, estamos tratando de aplicação de um estatuto jurídico. A legislação tem aplicação em um determinado fato da vida cotidiana. E aí é importante mencionarmos 3 categorias de direitos. A gente tem o direito consumado, o direito adquirido e o direito e a expectativa de direito. Qual é o direito consumado? Quando falamos em direito, devemos, lembrando um pouco da teoria geral, temos que falar de um fato constitutivo do direito sobre o qual se aplica a legislação através da sua hipótese de incidência para daí gerar os efeitos. Todo fato jurídico você vai ter essa triangulação. Existe o fato, que é a hipótese de incidência do direito, existe o direito que incide e existe os efeitos daquele direito. Algumas vezes o fato é complexo. Aquele fato só vai ser definitivamente resolvido quando aperfeiçoado, quando uma série de fatos se desenvolverem. Muito bem. Então, como que a gente traduz isso? O direito consumado é quando todos os fatos se passaram, de maneira que o direito já está aplicável e todos os efeitos daquele direito já se consumaram. Então não tem a menor dúvida sobre os direitos consumados estão no passado, claro, a salvo da aplicação imediata e geral da lei. Os direitos adquiridos. Os direitos adquiridos eles dizem respeito a aqueles direitos cujos fatos geradores do direito já se aperfeiçoaram e a sua eficácia está determinada para o futuro. Então, quando os fatos já se observaram ou, através de uma disposição contratuais, aqueles fatos não podem mais ser alterados pelo arbítrio de ninguém, e isso expressa a dicção do parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução, o que é que nós vamos ter? O direito adquirido. O fato já se aperfeiçoou. Porque todo o complexo de fatos já se passou, ou 2, porque aquelas disposições não estão mais suscetíveis ao arbítrio de ninguém.
ainda que para o futuro. Então, nesse aspecto, eu vou ter o direito adquirido, porque o fato já está bem estabelecido ou o fato não pode ser mais alterado. Nessas duas circunstâncias, se o efeito já se produziu, direito consumado. Se o efeito será produzido, por uma série de razões, ele pode ser produzido para o futuro, eu vou falar em direito adquirido. E por fim, expectativa de direito é aquela hipótese que o fato, a hipótese de incidência de direito, ainda não foi inteiramente realizado, de maneira que o direito ainda não se incidiu. Esse fato pode ser alterado ao arbítrio de qualquer uma das partes. Trabalhando esses três conceitos, é a hora de entendermos como a reforma trabalhista vai aplicar. Toda vez que tivermos disposições contratuais, que, portanto, previstas no contrato não estarão mais sujeitas à alteração das partes, estaremos diante de um direito adquirido. Vamos imaginar, por exemplo, um exemplo simples e que decorre inclusive da ideia também da norma mais favorável. Imagine uma disposição contratual que estabeleça que o adicional de horas extras do empregado não vai ser 50%, como previsto na Constituição e no marco da reforma também. Esteja estabelecido que o adicional seja de 70%. E imagine ainda que venha uma alteração, ainda que alteração constitucional, e mude de 50% para 30% o adicional de horas extras. Nesse caso, claramente prevalecerá o que está previsto contratualmente. Por quê? Porque a previsão contratual não pode ser alterada por arbítrio de uma ou outra parte, nos termos do parágrafo 2º da lei de introdução. Então, o direito previsto no contrato, ele representa um direito adquirido, e ele se sobrepõe à nova lei. E a sua eficácia no futuro está preservada, porque estamos diante de um direito adquirido contratualmente. Para considerar um exemplo claro, aplicando uma disposição algo da reforma trabalhista, consideremos por um segundo a questão da estabilidade econômica. Como é a estabilidade econômica? Um empregado, artigo 468, parágrafo único, anterior à reforma. Um empregado que trabalhar 10 anos ou mais detentor de uma gratificação de função, esse empregado permanecerá com o valor da gratificação, ainda que seja revertido ao cargo anterior. Abaixo de 10 anos é possível retirar a gratificação. Acima de 10 anos, por força da súmula 372, não será mais permitida essa retirada. Imagine um determinado empregado que já tem os 10 anos, quando da entrada em vigor da reforma trabalhista, que retirou esse direito do ordenamento jurídico. Vamos considerar que a norma seja válida e que ela efetivamente tenha validade superando o entendimento da súmula 372. Nesse caso, como ficaria a aplicação da lei no tempo? Eu diria, como o empregado já adquiriu o direito àquela incorporação dos 10 anos, de maneira, qual é o fato constitutivo? Trabalhar 10 anos. Então, ele já trabalhou 10 anos antes da vigência da reforma trabalhista, a vigência não pode retirar os seus efeitos, porque o direito já foi adquirido. Veja, não estamos falando sobre expectativa de direito, estamos falando sobre direito efetivamente adquirido. Basta considerar essa mesma hipótese de um empregado que conte com 8 anos no exercício da gratificação de função. Ele, com 8 anos, ainda não tinha criado o direito à incorporação daquela gratificação. Ele tinha expectativa que, passados 2 anos daquela condição, ele teria direito. A pergunta que fica é possível alteração daquele estado de coisas por arbítrio de terceiros? Sim. O empregador pode retirar o empregado validamente, licitamente, daquela gratificação de função aos 8 anos. Então, nesse caso, estamos diante de uma expectativa de direito. E a legislação da reforma trabalhista deve sim ser aplicada. Resultado da história. Parece-me inadequado, considerando os marcos do artigo 5º 36 ou artigo 6º da lei 5º 36 da Constituição ou 6º da lei de introdução, afirmarmos que a lei terá uma aplicação geral para o futuro ou a partir dos contratos surgidos anteriormente de uma maneira peremptória. Parece-me inadequado. O nosso marco legal, ele diz respeito à teoria subjetivista. Eu vou verificar a aplicação imediata protegendo apenas o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. De maneira que preciso examinar ao longo da reforma em que medida cada uma das inovações
afeta ou não afeta um desses três componentes. Afetando, não terá dúvidas, não deve ser aplicado. Acaso não afete, sim, deverá ser aplicado sem problema nenhum. Como eu disse, um determinado empregado, por exemplo, que tenha sido contratado no regime presencial, sendo possível a especificação contratual do teletrabalho, ele poderá, sem problema algum, reverter para o regime do teletrabalho, porque aquele trabalho futuro em condições de trabalho presencial seria apenas uma expectativa de direito, sendo, portanto, possível a aplicação da lei no que diz respeito ao regime do teletrabalho ao empregado que já está com seu contrato em vigor, ao tempo que já estava o contrato em vigor, ao tempo do início da aplicação da reforma trabalhista. Trata-se de questões, parece-me, da aplicação mais adequada da lei no tempo. O que a jurisprudência já falou sobre isso? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, absolutamente tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao afirmar que a possibilidade da alteração do regime jurídico estatutário de servidores públicos. Caso clássico aí dos servidores que eram detentores dos anuênios. A cada ano ele incorporava 1/5 da função que exercia. E vem a legislação e retira os anuênios. O que é que o Supremo diz sobre isso? Aqueles anuênios já incorporados, sem problema nenhum, direito adquirido. A administração não poderia mais, por ato arbitrário, retirar aquilo. Então o direito está adquirido. E os anuênios a adquirir, esses eram mera expectativa de direito, porque a administração poderia validamente, a qualquer momento, retirar a gratificação de função daquele empregado, de maneira que os quintos, os anuênios subsequentes, eram mera expectativa de direito. Parece-me de aplicação bastante próxima a um contrato de natureza sucessiva, como é o contrato de trabalho. Qual a diferença importante entre o regime estatutário e o contrato de trabalho? O regime estatutário, como o nome diz, não é contratual. Não há direitos previstos no contrato que possam ser protegidos da alteração da legislação, enquanto o direito do trabalho, por ser um regime contratual ainda que fortemente regulamentado por lei, forte dirigismo contratual, o que está expresso no contrato, que não pode ser mais objeto de alteração arbitrária para o empregador, isso também gerará direito adquirido, inclusive em face da nova norma. Então parece-me absolutamente aplicável o entendimento do Supremo no que diz respeito à aplicação no tempo da nossa reforma trabalhista. Mas há um porém. Como o Tribunal Superior do Trabalho enfrenta essa questão? O Tribunal Superior do Trabalho, parece-me, articula de alguma maneira o princípio da norma mais favorável. Considere todas as alterações que nós tivemos aí, considerando o longo de todo o século XXI, aí, os anos 10 e agora os anos posteriores, a década posterior, todas as alterações que foram feitas na reforma, na legislação trabalhista, para ampliar direitos, foram imediatamente aplicadas sem discussão nenhuma sobre a aplicação da lei no tempo. Basta considerar talvez um último exemplo bastante marcante de alteração de regulamento, foi a lei do empregado doméstico. Seja a reforma, seja a emenda constitucional, que alterou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição, seja a Lei Complementar 150 de 2015, tiveram aplicação imediata aos contratos e cursos, sem que ninguém, absolutamente ninguém, tenha cogitado de uma aplicação intertemporal de maneira distinta. Então nos leva a uma primeira consideração se é possível afirmar a ideia da norma mais favorável, que diz respeito a uma ideia de fontes do direito para a aplicação do direito intertemporal. Parece-me questionável aplicar isso para o direito intertemporal. De toda forma, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, em outras duas oportunidades em que a legislação foi reduziu direitos, reduziu o escopo do contrato de trabalho, a reação foi diferente. Caso bastante importante, leis complementares número 108 e 109 de 2001. Talvez a colega se lembre, diz respeito à previdência complementar. Esse regime jurídico, que vinha desde o novo parágrafo 2º do artigo 202 da Constituição, estabelecia que toda a disciplina de previdência complementar estaria fora do contrato de trabalho. E, portanto, princípios como alterabilidade contratual lesiva não poderiam aplicar às disposições dos regulamentos de previdência privada. Primeira posição do Tribunal Superior do Trabalho: essa lei só vai se aplicar aos contratos surgidos após a vigência da lei.
Ao afirmar isso, estamos falando sobre cálculos atuariais, estamos falando sobre previdência privada, a jurisprudência jogou essa discussão para 20 anos, 25 anos para frente, deixando de aplicar os contratos em curso. Posteriormente, já mais recentemente, em 2015, o Supremo Tribunal Federal afirmou a incompetência da Justiça do Trabalho para discutir as questões de previdência complementar. Talvez por isso ou não, o Tribunal Superior do Trabalho reviu a sua jurisprudência e, em relação à sua competência residual, afirmou que as leis complementares 108 e 109 sim são aplicáveis aos processos em curso, aos contratos em cursos. E não só aos contratos em curso, mas inclusive aos processos em cursos, alterando a sua súmula 288. Então, no que diz respeito à aplicação da previdência privada, parece que o Tribunal Superior do Trabalho, tendo optado, num primeiro momento, por aplicar apenas aos contratos nascidos após, voltou atrás 15 anos depois, alterando a sua súmula 288. De toda forma, há uma outra alteração recente que importou em redução de direitos que também merece ser mencionada. O caso do eletricista. O eletricista, até 2012, ele tinha uma regulamentação própria e o seu adicional de periculosidade era baseado sobre a integralidade de sua remuneração, enquanto o adicional de periculosidade previsto na CLT geral era calculado sobre o salário básico e não sobre a remuneração. Em 2012, houve a unificação dos regimes, o eletricitário veio para a CLT e, a partir de então, o que se passou? O eletricitário parou de ter direito ao adicional de periculosidade com base na remuneração e passou a ter direito com base no salário e importância fixa. Houve, portanto, por disposição de lei, redução do benefício legal. Qual foi a posição do Tribunal Superior do Trabalho, expressa na alteração da sua súmula 191, que se passou em dezembro de 2016? A posição do Tribunal Superior do Trabalho foi de afirmar que aquela alteração legal só se aplicaria aos contratos surgidos após a vigência da norma. De maneira que, de novo, o Tribunal Superior do Trabalho, em 2016, repete a experiência de não aplicar normas que disponham a redução de direitos aos contratos em cursos. Bom, como disse, não parece-me adequada a articulação da ideia do princípio da norma mais favorável para a discussão sobre direito intertemporal. Independentemente disso, essa é a jurisprudência que temos no Tribunal Superior do Trabalho. Então vale a pena percebermos qual será o movimento da jurisprudência. E com isso encerro essa nossa primeira aula 1 e espero vê-los em breve nas próximas aulas. Muito obrigado.